Eu fiz essa planilha aqui para estudar, estava relembrando o Excel. Aí eu tive uma ideia, eu comecei a imaginar que você fosse oferecer um serviço, fazer compras de mercado para pessoas que não pudessem ir ao mercado, como idosos ou pessoas que trabalham, pessoas que não têm tempo ou não querem ir ao mercado fazer compra, né? Então eu fiz essa planilha no intuito de criar uma maneira de você gerenciar isso, né? Aí eu fiz essa planilha da seguinte forma. Aqui você seleciona o cliente, tá? Ali você pode botar qualquer letra ou conjunto de letras, nome que você quiser, e manda buscar. Você pode apertar aqui ou dar Enter e ela vai aqui, por exemplo, trazer todos os seus clientes armazenados na planilha que comecem com a letra A. Se você fizer, por exemplo, colocar o nome José, da mesma forma ele trouxe todos os seus clientes que comecem por José. Josefina também veio, ok? Você vê aqui que tem dois Josés. A diferença entre os clientes não é no nome, o que diferencia um do outro é sempre o CPF. Todos os nomes que eu coloquei nessa planilha e todos os CPFs são falsos, foram criados por um programa somente para poder preencher a planilha para que eu conseguisse trabalhar e formar então o banco de dados, né? Seria necessário. Eu comecei fazendo essa planilha com fórmulas, trabalhando direto na folha de dados, mas depois eu vi que ficaria muito mais fácil se eu usasse o VBA. Então eu comecei a usar o VBA e a minha planilha ficou meio bagunçada, né? De início eu estou tentando arrumar ela, mas o código VBA deu um resultado bastante interessante. Tá? Então vamos ver aqui, por exemplo, um cliente que eu já botei bastante coisa na lista de compras dele. Sueli Marli Renata Silva, por exemplo, aparece aqui nesses campos aqui, que são chamam de label, né, que seriam os títulos, exatamente como esse aqui, todos os outros são também, tá? São o mesmo tipo de campo no formulário. Sendo que esses campos aqui, eu estou usando a propriedade caption dele de forma diferente. Esse aqui, a propriedade caption dele é exatamente listas de compras, é o texto listas de compras, e esses daqui eu estou usando a propriedade caption dele dentro do meu código VBA. Então isso aqui muda de acordo com a minha conveniência. Por exemplo, quando eu cliquei aqui na Sueli Marli, o cliente aqui, joguei aqui nessa primeira caption o número de cliente dele dela na planilha, né? O nome dela veio aqui, puxou o endereço dela, CEP e o telefone. Tá? Ao mesmo tempo, eu já puxei aqui, olha, a última lista de compras dela. Lá na planilha está armazenada a última lista de compras dela. Já apareceu aqui com o valor final da lista de compras dela. Você pode chegar aqui, por exemplo, achocolatado Nescau tem uma unidade, tá? Aí você vê aqui a chocolate Toddy também tem, açúcar refinado tem 5. Se você quiser mudar, por exemplo, açúcar refinado do Alto Alegre você não gosta. Ela ligou e disse que não gosta desse, ela gosta do açúcar União. Aí você vem aqui no açúcar União e bota 5 aqui, tá? Você deu Enter, ele já modificou lá. Não tirei o açúcar Alto Alegre, tá? Você tem que apertar o Enter ou o atualizar para ele poder sair daqui, ok? Toma cuidado aqui só, quando você fizer assim, por exemplo, água sanitária, que você for modificar o valor, você tem que apagar o valor que está lá, tá? Pode acontecer, água sanitária eu não quero uma só, eu quero duas. Aí a pessoa vem aqui, preenche duas e dá Enter na pressa. Vai entrar 12, tá? Então, eu tinha colocado para ele sempre sumir, mas eu achei conveniente quando a gente clica aqui, como essa coluna aqui são números pequenos, aparecer em números grandes aqui para ficar mais informativo, né? Azeite extra virgem, você olha lá 5, né? Fica mais fácil. Se você achar que é melhor de outro jeito, modifica isso lá no código VBA, ok? Bom, então o botão salvar ele salva, né, a planilha, claro, né?
Botão imprimir, ele vai imprimir a lista de compra do cliente, tá? E aí uma folha de dados chamada print, quando você clica em imprimir, ela vai encher essa folha de dados lá na planilha e já deixar ela selecionada, pronta para imprimir. Tá? Zerar lista, vai zerar a lista de compras do cliente, tá? Essa cliente tem R$ 3.076. Lá na compra dela, mandou zerar lista, vai confirmar se você quer realmente fazer isso. Você confirmou, aguarda um pouquinho e ela zerou toda a lista de compras da cliente, tá? Aí de repente deu aquele gelo na espinha, você fala assim, caramba, não era essa que era, não era a dona Sueli, ou então não era o seu José, era o outro seu José que era para apagar, né? Ainda tem uma chance de recuperar, tá? Esse botão ele vai recuperar o último que foi apagado, tá? Separei uma outra coluna. Essas listas de compras elas são organizadas em colunas por cliente, tá? Eu separei uma coluna. Toda vez que você apagar, ele vai jogar aquela coluna. Sendo que toda vez que você apagar, ele joga na mesma coluna. Então, se você apagar dois, ele vai sobrepor. Tá? Então, ele só vai salvar o último, tá? Que você apagou. Ok? Cuidado com isso aí. Então, tá. Recuperamos lá a lista de compras da dona Sueli. Esse botão aqui, ele puxa a calculadora do Windows, tá? Se você precisar de fazer uma conta, alguma coisa, a facilidade já está aí, ok? O botão para você ir para o cadastro dos clientes, tá? Da mesma forma, você retorna aqui para a lista de compras, cadastro de produtos, retorna para a lista de compras, formulário para você fazer alguns ajustes, né? Definir algumas coisas na sua planilha. E na sua lista de compras tem esse botão aqui também da barra de tarefas, porque o formulário é maximizado e você pode, de repente, precisar de alguma função do Windows que não está aqui. Você volta com a sua barrinha aqui embaixo, ok? Só uma facilidade aí. Essas coisas eu fui colocando na medida em que foi necessário não, satisfazendo a minha curiosidade, eu ia fazendo pesquisas e fui descobrindo algumas coisas assim que poderiam ser úteis, né? Às vezes, se fosse fazer um trabalho profissionalmente, provavelmente algumas coisas eu não colocaria. Umas coisas aqui que são redundantes, outras não estão da melhor forma. Eu não sou programador, tá? Mas eu cheguei num resultado aqui que para mim é satisfatório, tá? Ainda está em progresso. Cada vez que eu mexo, eu descubro uma coisa que pode ser melhorada, né? É, ainda ontem eu estava gravando, né, o vídeo. Quando eu cliquei nesse botão aqui, atualizar, sem selecionar nenhum produto aqui, ou seja, o normal seria atualizar o valor do produto, né? Então, se você selecionou um produto, você vem aqui, modificou o valor, atualizou. Assim como você faz com o Enter, né? Só que na hora que eu carreguei o cliente aqui, sem nada aqui dentro, eu apertei o botão atualizar e ele deu uma mensagem de erro. Então, eu tive que voltar lá no código VBA e criar mais uma linha dizendo que se não tiver nada preenchido aqui, para ele não fazer nada. Mas já abriu uma mensagem de erro aqui. Então pode acontecer, de acordo com a sua versão do Excel, do seu Windows, de repente você não consegue, você vai ter algum problema de compatibilidade, alguma coisa, mas aí você ajusta lá o seu código VBA, ok? Então você apertando aqui o botão imprimir, ele vai imprimir a lista de compras do cliente, tá? Eu coloquei também uma gracinha aqui, tá? Uma barrinha de progresso, para indicar que alguma coisa está sendo feita, porque demora um pouquinho, tá? Olha lá. Você pode imprimir, escolhe a impressora ou imprime para PDF, tá? Eu vou cancelar, mas a folha de dados print já foi montada, tá? Vamos lá aqui, ó, print. Olha, ela já foi montada aqui, ó. Lista de compras, o nome dela, produto, preço, quantidade, valor total, todos os produtos e os mercados onde eles são encontrados para você fazer a aquisição para o cliente, ok? Só isso.